está no ar e hoje, mais uma vez, com um convidado super especial. Afinal, hoje em dia, a gente vê cura para tudo com a ciência, não é? Para a saúde tem um probleminha lá físico, de colesterol, de repente, que está alto, toma um remedinho, rearranja alimentação. No relacionamento, está com algum problema? Procura um psicólogo, ou então vai com um neurocientista e pergunta como ampliar, aumentar a dopamina. Mas e quando o assunto é medo de falar em público? Será que tem remédio? Então hoje nós estamos aqui com o Guilherme Romano, que já vai aparecer nas câmeras para vocês. E ele vai falar para a gente sobre essa questão do medo e também outras curiosidades sobre cesárea. Será que ele nasceu de cesárea ou de parto normal? Vocês não estão entendendo porque eu estou falando isso? No terceiro bloco vocês vão entender que é assunto, é a pauta do nosso fechamento. Enfim, para começar agora, nossa vinheta e a gente já volta sobre medo de falar em público. Das pessoas têm medo de falar em público. Isso mesmo que você ouviu. Acabei de ver essa pesquisa, me preparando para o programa e fiquei alarmada. Como assim 100%? Verdade, eles comprovam que inclusive os palestrantes mais famosos sentem sim aquele friozinho na barriga. E isso provavelmente tem um medinho lá atrás. Mas será que é por insegurança, ansiedade, outras coisas junto? O que você que está aí assistindo a gente acha disso? Publica no nosso Face as suas perguntas e as suas curiosidades sobre medo de falar em público e conta pra gente como você se sente quando é chamado para falar em público. A gente está curiosa para saber e vamos compartilhar aqui no fim do programa, você já sabe. E nós aqui, gente? Guilherme Romano, boa noite, obrigada por estar com a gente. Boa noite a todos os espectadores, boa noite meninas. Boa noite. Muito bom estar com vocês. Você tem medo de falar em público? Como é que você se sente? Bom, eu sou palestrante desde pequenininho, eu gosto de dar aula, sou professor também, então, sim, tenho medo de falar em público. Então a pesquisa é verdade. É verdade, mas isso tem muito mais a ver com algo interno, com uma falta de conhecimento do que com a situação do falar em público mesmo. Porque eu penso, Ale, que o que nos causa o medo é, na verdade, o medo do desconhecido, o medo da desaprovação, que vem justamente por conta do ego, né? O meu ego que o tempo todo está tentando se afirmar, está tentando se estabelecer, está tentando produzir algum tipo de segurança para conseguir dominar o espaço, quando se vê diante de um monte de gente numa plateia e que sabe que está sendo avaliado por aquelas pessoas, muitas vezes se apavora. É claro, né? Existem intensidades para esse medo. Medo, em determinada medida, ele é acompanhado de prudência, ele nos dá aquele start de você até melhorar um pouco a qualidade do que você fala. Isso aí. Mas a coisa toda é quanto é que você se perde nesse medo, quanto você se descontrola nesse medo. Falar disso é um pouco do que é nosso trabalho com a meditação, com o yoga, desse autoconhecimento, esse aporte que você começa a construir, essa autonomia de si, para que seja a situação que for, seja diante de uma audiência, né, com um juiz, ou seja, diante de uma palestra, ou mesmo numa aula, o que seja. Ou num programa de TV. Ou num programa de TV, uma simples conversa. Como é que eu vou me portar de uma maneira tal que eu consiga ser eu mesmo? E não uma outra coisa. Esse é um dilema, né? O eu mesmo. E aí, Vivi, pra você? Não, com certeza. Eu não sabia dessa pesquisa de 100% das pessoas, né? Este mês, inclusive. Mas o que eu já tinha visto que é o maior medo das pessoas é falar em público, diz que vem antes do que o medo da morte. Então, isso aí foi assustador quando eu vi. E acho que é verdade, né? Na neurociência tem alguma explicação? Eu adoro te ver. Sempre você faz a pergunta. Né? Eu acho que tem muito essa questão de qual é o nosso diálogo interno. Né? Então, quando a gente está lá perante a plateia, o que eu começo a me falar internamente que acaba interferindo nessa ansiedade que é gerada. Né? E aí sim, é toda a química que a gente acaba liberando e que vai, às vezes, além do que deveria ir. Então, uma coisa é um
um friozinho na barriga, né? Que traz essa prudência, faz com que você se prepare mais, talvez, estude mais antes de falar em público. Mas outra coisa é quando realmente trava. Eu acho que esse é um ponto interessante da gente olhar. Porque às vezes até na carreira, tem uma hora onde você vira um gerente e você precisa começar a fazer reuniões para apresentar o resultado da sua área. Então é um momento onde, se você tem esse medo, é importante que você desenvolva, porque pode ter, né, algum momento na carreira que você não progrida por causa Provavelmente disso. os diálogos internos mais comuns que a gente, né, ouve as pessoas, quando eu tenho muitos amigos palestrantes, é aquele, será que vão gostar de mim? Será sou uma que eu vou fraude, dar né? conta do que eu vou falar? Ah, eu acho que eu não estou preparado o suficiente. Aí pronto, né? Aí o medo só vai aumentando, aumentando. E aí é interessante, né? Porque eu também dou palestra, aula, e o quanto que a gente faz essa situação estar relacionado a nós, ou o quanto que dar aula está relacionado ao outro. Exato. Né? A pessoa que está na nossa frente, que está ali para aprender, que está ali Porque para a gente ouvir. acha que é um umbigo da terra, né? Exatamente. Exatamente. Onde você coloca Exatamente. esse foco? E aí eu vou dizer que por isso que, de acordo com os sistemas de pensamento indianos, você vai entender que o medo de falar em público vem antes do medo da morte, porque na categoria de causas do nosso sofrimento nós temos em primeiro lugar a ignorância. Né? Eu não sei das coisas, eu não entendo da verdade, penso que entendo e não entendo, então eu sofro por isso, e daí que vem a matriz dos outros sofrimentos, que é ego, apego, repulsa, ódio e tudo mais, e por fim o medo da morte. E esse medo de falar em Pelo público... menos morrer acaba, o resto não. O Pois é, resto só tem piora. gente que acha que não, né? Tem gente que acha que não. As religiões do mundo inteiro, cada uma com sua explicação diferente, vai dizer que não acaba e para algumas piora. Mas a coisa toda é... essa coisa do medo de falar em público tem a ver com o medo de lidar com o outro e render-se ao outro. Né? Porque quando você dá uma aula, quando você fala em público, não só você está sendo avaliado, mas você tem que ter um tipo de entrega empática no qual haja essa sinergia e que eu fale não ao intelecto somente, mas que eu fale ao sentimento do outro. Seja a palestra mais técnica do mundo, a aula mais técnica do mundo, ela só te pega quando você consegue em profundidade falar na linguagem do outro. Falar a mesma língua é muito fácil, falar na mesma linguagem é muito difícil. Então, Você a vai coisa falar mais, já. É. A Vânia tá muito quietinha agora. Tá com medo de falar em público hoje. Não, uma coisa que eu sempre também já falei desde pequenininha é falar em público. Mas sempre tive medo, sempre tenho medo do falar em público. E uma coisa que eu aprendi muito interessante, e que foi, na verdade, não só aprendi, mas foi uma colocação que eu achei bastante interessante, foi do Tim Galloway, né, e do Inner Game. Então ele diz que todas as vezes que você falar em público e você sentir o frio na barriga, é sinal de que você está aprendendo. Quando você deixa de sentir esse frio, você morreu. Porque você já se acha que você é todo, que você faz tudo, que você pode fazer qualquer coisa. Aí que ferrou, né? Então, o frio na barriga, então o falar faz sentido dizer que 100% das pessoas têm medo de falar em público, porque provavelmente todas as pessoas percebem que elas não têm total conhecimento e que elas precisam estar sempre se aprimorando, que foi o que você falou. E aí- Ou seja, o ego, ele não sobrepõe, né? Ele fica sempre na humildade de assim, eu não sei tudo. Ô, Guilherme, o que você está falando? Volta um pouquinho a questão da linguagem e da língua. Acho que é legal para o nosso internauta diferenciar uma coisa da outra. Falar a mesma língua é você conseguir se comunicar no mesmo idioma, no mesmo dialeto, a partir daqueles códigos de comunicação que aquela língua pré-estabelece. Porque Por tem exemplo. empresas que parecem que têm linguagem diferente. Obviamente que sim. E essa linguagem vai de grupo a grupo, vai de indivíduo a indivíduo. É a forma como você apresenta a informação. Quer dizer, você tem grandes mestres aí de diversas culturas, mestres indígenas, mestres indianos, mestres africanos, que conseguiam passar ensinamentos para povos estrangeiros, para europeus, para ocidentais, e eles nem se comunicavam na mesma língua, mas um gesto, um olhar, uma simples expressão de alma, né? Uma simples expressão da essência, que se dá em outras instâncias que não só na língua escrita ou na língua falada, mas em um nível mais profundo, que é a comunicação profunda, né? A gente estava conversando mais cedo, eu e as meninas, sobre escuta profunda, né? Hoje em dia o pessoal fala muito de mindful listening, né? Dessa importância do saber ouvir. Sim. Porque falar bem em público, falar bem com o outro e fazer com que o teu interlocutor goste do que você está dizendo e absorva, tem a ver também com o quanto você consegue ouvi-lo. E aí você consegue entrar no nível ou na sintonia, na frequência de linguagem que aquela pessoa consegue te entender. Isso que você está falando me lembra uma frase que tem do Nelson Rodrigues, que ele diz que normalmente a gente acredita que nós damos importância, que a
a palavra, ela é a mais importante no diálogo, mas na verdade é a pausa. Ele diz que é na pausa em que as pessoas entram em comunhão. Que é exatamente isso que ele falou. Quando eu escuto, é quando eu entro em comunhão com o outro. Né? Então isso é uma coisa assim que a gente prestar atenção nessa escuta profunda, eu acho que tem tudo a ver com isso que você está... Aí a gente vai numa reunião numa empresa, encontra um casal no restaurante conversando. Um nem acabou de falar, o outro já começa. Sim. Né? Aonde está a escuta nisso? Você sabe que é um conceito americano também, né? Do pessoal que fala de mindful listening, essa coisa do cross-talking, né? Que não é nem a interrupção. A interrupção a gente já tem como categoria de etiqueta, que é ruim, que é falta de educação, mas a gente não percebe, até por conta da simultaneidade da comunicação de hoje, o quanto a gente não dá tempo de assimilar a informação. Então o cross-talking é a pessoa acabou de dizer, eu já respondo de bate-pronto. Claro, Nem respira. uma conversa informal é tranquilo. Mas quando você quer de fato absorver o que a pessoa está dizendo, não tem como você simplesmente fazer dessa conversa um jogo de tênis, né? Um bate, outro bate, um bate, outro rebate. Não há essa absorção, eu não consigo enxergar pelo viés do outro. E você sabe, Ale, que mais até do que falar em público, o problema dessa dificuldade no ouvir e na dificuldade no falar, do não saber pensar, do não saber ouvir, é que daí geram-se os conflitos. Quantas vezes eu e você nesses meios, né, vocês meninas vêm nesses meios de palestrantes, a pessoa tem até uma boa ideia, ela tem até um bom conteúdo, uma boa bagagem, mas a história da linguagem, ela tá tão presa nesse medo de passar a coisa certa, que ela acaba colocando de uma forma errada, com uma soberba errada, e aquela mensagem que essencialmente era boa se perde. Às vezes só o tom já acaba O que com a você está mensagem. dizendo para mim é assim, se eu sou espontâneo, se eu vou ser palestrante, mesmo que eu tenha medo de falar, né, mas se você for espontâneo e vier da alma, né, ver lá de dentro do fundo, você com certeza você vai poder transmitir aquilo que você quer para a pessoa, né? Então eu acho que o medo de falar em público tem muito a ver com aquilo que você falou do ego, né? Então se a gente tirar o ego, nós vamos ter condições de falar de uma forma bonita, né, que consiga penetrar até o outro, fazer sentido, né? Porque aí eu falei na linguagem, né, do outro, né, e não na linha faz sentido isso que eu tô falando para vocês? Claro. Não, faz super sentido. Eu acho que o internauta já anotou várias coisas. Pausa. Tudo bem que a gente não pausa aqui porque não dá, gente. Aqui não A gente dá. tem só 18 minutos por bloco, então a gente tem que aproveitar. Não, e assim, até esse medo de falar em público, né? O que eu vejo, uma das técnicas que a gente pode utilizar é a gente se reconhecer dentro desse medo. Porque às vezes, quando vem essa ansiedade e você fica pensando, nossa, eu tô mesmo com medo e não sei o quê, e vai piorando esse diálogo interno. Então eu acho que é muito importante, e até é uma forma, uma técnica, é a gente olhar e falar assim, nossa, isso sou eu com medo, isso sou eu ansioso em falar em público. Então quando a gente reconhece isso, você permite com que esse ciclo pare, né? Esse ciclo diminui. Sim. E aí a partir disso você conseguir achar seu centramento, a sua verdade para trazer a mensagem. Você sabe que eu tenho muita amizade e reverência pela Sensei Monja Coen, né? E ela diz muito sobre isso, né? Ela fala que ela diz muito sobre isso, né? Que quando você sente raiva, ela diz que gostoso sentir raiva. E a pessoa fala assim, meu Deus, a monja ficou caduca, o que aconteceu? Não é nada disso. É ter a honestidade de encarar-se na simplicidade daquilo que se é. Então a gente vê, né, talvez um dos maiores pedagogos da história, independente da tua crença religiosa, se tem ou não, talvez tenha sido o Jesus Cristo. Tanto que a mensagem dele se transpõe ao longo dos 2000 anos. E ele falava um negócio muito interessante sobre isso, né? Sede simples como as pombas e prudente como as serpentes. E tem muito a ver com essa coisa. Vale repetir. Jesus dizia muito, sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Ou seja, que eu tenha essa condição de que se eu estou com medo, opa, isso é medo. E aí a Monja Coen vai dizer justamente isso, né? Ela fala, opa, estou com raiva, que gostoso sentir raiva, mas agora eu uso de meios expedientes para controlar e contornar essa raiva, para superá-la. Então não é nem uma negação que vai dar mais força para ela e nem um alimento que eu dou para essa raiva. Estou com raiva, que ótimo, agora eu vou sair e socar a cara do fulano. É o verdadeiro E aí, caminho do meio, né? Não, E no te meio trazer para a reconhecer, presença. Né? Isso. Te trazer para a Trazer pra presença. presença. Isso. Porque grande parte desse medo é a criação futura que a gente faz, Sim, né? será Nossa, que eu vou vão, falar, né? e se eu falar errado? E se eles perguntarem uma coisa que eu não sei responder? Ou ainda, né? E a gente está projetando para frente, coisas que nem aconteceram. Ou o que deu errado no passado. Os meditadores vão dizer, era justamente o que eu ia dizer, os meditadores vão dizer justamente isso, né? Que
O sofrimento advém, sobretudo, da expectativa do futuro e da revisão do passado. Então aí você vai pensar, ai meu Deus, quando eu era uma criança em Barbacena, na 4ª série, eu fui chamado para um seminário, deu tudo errado, é o revival disso, né? Então, a coisa é ser simples, a coisa é ser autêntico. Você fala muito de autenticidade, né, Ale? Eu gosto. A pessoa que não mente nem para si nem para o próximo, Aliás, principalmente pra si, né? principalmente, mas porque dá muito trabalho ser mentiroso, né? Você tem que estar o Tem que tempo todo... lembrar, né? Tem que lembrar. Quando você é mentiroso, você tem que fazer toda maquiagem. Então, se você é autêntico na mensagem que você passa, se você não envia uma dupla mensagem, o cara fala de felicidade, mas ali atrás está se entupindo de antidepressivo. Então, se ele consegue ter essa autenticidade, o medo de palco vai ser só o produto da prudência, vai ser só aquele produto do eu estou ensinando, mas estou aprendendo mais do que estou ensinando. Eu não sei vocês, meninas, mas eu, quando dou uma aula, por vezes eu aprendo mais do que a pessoa que está ali me ouvindo. com certeza. E é delicioso. Não, Olha, eu preciso agora que a gente compartilhe algumas dicas práticas com as pessoas, porque tem. nós vamos enlouquecer o internauta hoje. Eu acho que ele pode... Uma dica prática, a gente já falou de Eu pausa, acho né? que tem uma coisa Pra muito ouvir. interessante que talvez que as pessoas possam fazer. É assim, faz uma oficina de teatro. Porque é uma Oficina forma de de teatro, você gente. começar a lidar com esse medo que você tem, um curso de oratória, dependendo da pessoa. Que quem, por exemplo, muitos executivos precisam falar em público, né? Sim. Então, muitas pessoas Pode precisam contratar falar a em gente também pra Pode contratar. O autoconhecimento também vai ajudar bastante, né? O que mais, Bê? Uma Então. prática da PNL. Olha, uma dica que eu daria para o internauta é, se você está nessa situação em falar em público e você se percebe presente com esse medo, etc., joga para o público. Então, joga uma pergunta para o público, coloca o público para discutir. Então, você pode abrir com um tema e falar, olha, 1 minuto para vocês conversarem entre vocês sobre esse tema. Então, tira o foco de você e dá para sua plateia, que eu acho que isso também pode te ajudar a aliviar aí. Com certeza. Ansiedade. A ansiedade. Tem alguma dica prática? Tenho várias, né? Mas, Só pode uma, porque eu tenho Então vamos 3 dicas rapidinhas. Você pode. 1, leia, informe-se, aprenda a pensar, aprenda a refinar seu discurso. 2, fala pro espelho, porque o maior desafio é conseguir falar consigo mesmo. Tenta ensaiar Pelado, seus de discursos preferência, porque... de preferência não é verdade? para romper com todas as suas vergonhas. Tem um exercício assim, não tem? É verdade. E é muito difícil falar É consigo. muito, porque daí fica prestando atenção em Sim. todo o resto e perde. E parece ridículo falar consigo no espelho, mas é um exercício de É um quebra exercício, desse ego. E o terceiro é presta atenção na tua respiração. Respiração no baixo ventre, relaxa a barriguinha, o pessoal do Pilates que fica o tempo todo travado, relaxa essa barriga, né? Leva a respiração lá para o baixo ventre, hiperoxigena as tuas células, solta o mais lento e silenciosamente que você puder, e isso vai te realinhar de uma forma tal que você consiga melhorar, diminuir teus batimentos cardíacos, diminuir todo o processo hormonal que causa essa angústia, e você vai entrar um pouquinho mais seguro lá no palco. Eu acho que também pra gente fechar aqui nosso primeiro bloco, uma coisa interessante é faça um checklist de tudo que você fez pra estar ali. Porque eu acho que essa percepção, né, do gap passado, do que eu já fiz pra estar diante desse momento, Aquela me conquista, dá uma né? segurança, né? Poxa, eu tenho bagagem sim pra estar aqui, eu me preparei, eu estudo, eu ensaio. Óbvio, faça o estudo e o ensaio. Senão o frio da barriga vai aumentar. E aí eu acho que é realmente se entregar e curtir o momento. Porque falar em público é muito gostoso, a gente recebe tanto, né? Enfim, a gente tá aqui recebendo de muita gente, eles veem a gente não os vê, mas a gente sabe que tem muita gente acompanhando a gente e a gente tem que parar o nosso medo agora e voltar daqui a pouco para falar sobre filosofia. Isso mesmo, vamos trazer como anda esse assunto hoje em dia. Já depois do intervalo. Tchau! Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. O ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. O ideal no casamento é que a mulher seja cega e o homem surdo. Essas são frases de Aristóteles, de Platão e de Sócrates. Como a filosofia mexe com a vida da gente há tanto tempo e hoje em dia, como ela vem mexendo. O que você que está aí assistindo a gente agora pensa sobre filosofia? O que é filosofia para você? Compartilha nas nossas redes sociais, no Facebook ao lado delas, no Twitter, no Instagram, que no final do terceiro bloco nós vamos compartilhar aqui. E agora vamos perguntar para o filósofo, né, gente? Nada melhor hoje do que explorar esse corpinho aqui. Guilherme, o que é a tal filosofia? Bom, então a gente tem várias respostas aí que a gente pode abordar nesse campo. A filosofia ela começa justamente com esses três grandes, né? Ela já tem ali um processo de início com os pré-socráticos, mas Sócrates, Platão e Aristóteles inauguram essa instituição do pensar o pensamento. Então, o começo da filosofia vai atrás da mais simples de todas as perguntas, né? A mais básica, é a que nos move, a que nos dá os nossos objetivos, a que nos faz seguir em frente. A pergunta é, quem sou eu? É super fácil de responder. Por isso que nós temos aí 2.600 anos de tradição nisso. Então, E não tem uma resposta até hoje. E você vê que é tão interessante, porque é da filosofia que saíram todas as outras ciências. Ela é a mãe das ciências. Então, tudo que você tem, mesmo de matemática, engenharia, química e tudo mais, começou no processo da filosofia. Porque eles queriam encontrar essa resposta, fosse pelo meio que fosse pela abordagem que fosse. Então, o Pitágoras, por exemplo, ia afirmar que é na perfeição dos números que nós encontramos o divino e é entendendo esses números que nós encontramos a resposta. Então, vão ter outros que vão dizer que é pela arte, outros que vão dizer que não há resposta. Então, tem muita coisa que se produziu, isso falando só de Ocidente. Quando eu pesquiso o Oriente, a gente fica ainda mais fascinado, porque eles tiveram uma abordagem muito mais profunda, uma metodologia muito mais profunda e mais aplicada nessa questão de descobrir quem sou eu de fato. Eu brinquei com as meninas dizendo assim, filosofia ocidental ela dá conta muito bem de sociedade e política, desse tipo de coisa. Consciência, nem tanto. Ela dá conta bastante, porque para qualquer linha, mas para qualquer linha que você queira tem explicação política para aquilo, muito bem feita e tal. Agora sobre consciência, você vai encontrar isso num aporte dos orientais com muito mais rigor, né? Nos chineses, nos indianos. Então a filosofia, ela começa com uma busca por uma completude. Os gregos vão falar de busca por felicidade. Depois essa história de felicidade é deixada de lado. E hoje em dia os filósofos vão dizer que a função da filosofia é pensar o próprio pensamento. Então, o que sobrou pra gente, eu brinco que o filósofo, depois que tiraram dele a matemática, a física, a química, a arte, etc e tal, ele é um chato profissional. Sobra nada. Ele é um chato profissional, ele é o cara que vai questionar tudo, ele é o cara que vai tentar entender tudo. Mas, tirando a brincadeira, o filósofo é o cara que dá nome às coisas. Ele conceitua. E nós vivemos disso, dessa necessidade de dar nome às coisas, de nomear para entender. É a partir do momento que nós pensamos, eu sou eu me nomeio como ente, que eu me identifico no mundo. E quando eu começo a dar nome às coisas, eu começo a entendê-las. Nas várias filosofias que se fizeram, a ideia é essa, é pensar o pensamento. É entender o que é que acontece nesse processo, seja psicobiofísico, seja ele um processo metafísico, qual que seja a explicação que eu dou para esse processo que acontece, o que é isso que eu chamo de eu, o que é isso que eu chamo de pensamento, o que é isso que eu chamo de vida.
E entender isso é fundamental. As pessoas pensam que filosofia é devanear, né? Perder tempo. Viajar na maionese. É viajar na maionese, mas na verdade é tentar refletir com um pouquinho de rigor e de critério sobre a nossa própria existência, para tentar encontrar respostas constitutivas para essa vida, que elas tenham sim, que elas sejam sim basadas em consciência e em consistência, que elas não sejam simplesmente groselha. Então, ao contrário do que se pensa, a filosofia ela dá esse rigor para a vida, ela dá esse caráter de forma concreta. Legal. Não, e eu achei legal, né? Você falou assim, passa a impressão de chato, né? Pois é. Filósofo e tal. Só que a gente vê, né, até dentro de congressos e etc., cada vez mais filósofos aparecendo para serem palestrantes. E é como se fosse uma filosofia moderna. Talvez eles trazem uma linguagem que é mais fácil da gente entender. Facilitam o atendimento. Então, se você puder contar um pouco, acho que seria legal, porque a gente vê isso muito agora, né? Meus colegas de academia iam querer me enforcar se me ouvissem dizer que eu sou muito a favor de toda essa abertura da filosofia. Legal. Sou sim. O que acontece é que a filosofia passou durante muito tempo a se fechar em si mesma. Sei lá se porque, como ela foi ficando com um papel cada vez mais secundário para eles se sentirem importantes, eles foram ficando cada vez mais fechadinhos, ou se porque realmente os assuntos se tornaram cada vez tão sofisticados que as pessoas não estavam mais entendendo do que se tratava. Mas agora, em que a informação se tornou tão multivariada, falar autoajuda barata não resolve mais as angústias das pessoas. Então nós vamos buscar isso aonde? Nós vamos buscar na profundidade de quem pensa com critério. Nós vamos buscar com o filósofo, com o místico, com aquele que de fato olha para dentro de si, olha para o mundo com um certo rigor e tenta entender quem sou eu, quem é o mundo, quais são os problemas. Então quando a gente fala, por exemplo, desses filósofos modernos, né, o Clóvis de Barros, o Pondé, o Mário Sérgio Cortella e são os quatro, né, que estão agora. O Cortella, o Clóvis de Barros. Tem o Pondé, né? Tem o Pondé, o Luiz Felipe Pondé. Eu acho que é muito interessante essa abertura que eles dão para a filosofia. Tem gente que vai dizer que é um reducionismo. Bom, eu acho que não, eu acho que é simplesmente uma introdução, é uma introdução muito bem feita, que leva as pessoas a pensar diferente. Tanto que você percebe que nesse meio de palestras, eles são os únicos que estão falando coisas diferentes. E que provocam uma reflexão. Você veio uma reflexão para mim muito interessante que você falou, que eu lembro que quando eu estudava, a gente tinha filosofia na escola, né? Então, até o último ano do ensino médio, pelo menos eu tive filosofia. Como é que, por exemplo, nós perdemos, né, a filosofia nas escolas, né? O quanto que, na sua percepção, isso talvez tenha encurtado, diminuído esse o pensamento? Eu acho que de uma maneira muito triste e drástica. Tá. Porque primeiro a filosofia, para você gostar de filosofia ou gostar de qualquer humanidade, você tem que gostar de ler bastante, né? Sim. E ler é refletir no silêncio, né? É ouvir daqueles mestres mudos e depois levar isso ao mundo prático. Tá. Essa reflexão silenciosa e falante que a filosofia promove é essencial. Essa interpretação de texto, bom, você vê hoje o Enem, ele é voltado basicamente para a interpretação de texto. E interpretar texto não é um negócio que você faz enquanto você está ali fazendo uma prova. Sim. Interpretar texto você faz numa conversa. Né? É a incapacidade de ouvir em escuta profunda e interpretar o texto dessa conversa que gera conflitos, que gera desentendimentos, que gera desavenças. Então, assim, é drástica a perda. Agora eles estão tentando trazer de volta a filosofia para as escolas, mas é difícil, porque tem que criar todo esse trabalho na mente do jovem de dizer assim, olha, filosofia usa assim para a vida. Porque é aquela pergunta de todo jovem, né? Para que eu vou usar a equação de segundo grau na minha vida prática? Para que eu vou usar a filosofia na minha vida prática? Bom, meu querido, se você não souber pensar, você não sabe falar, você não sabe ouvir, você não sabe viver. E essa era a pergunta que eu queria fazer para você, mais especificamente para o universo corporativo, para o mundo do trabalho. Como é que as pessoas que estão agora assistindo a gente podem utilizar, né? Porque obviamente você já falou da leitura, da criticidade, mas de uma maneira prática, essa semana do conhecimento da filosofia. Bom, então vamos lá. Se você trabalha com vendas, isso vai te dar argumento e critério para você conseguir convencer teu comprador. Se você é um gerente, você vai ter mais condição de entender os teus funcionários para conseguir gerenciá-los melhor. Se você trabalha, mesmo que você trabalhe com tecnologia da informação, você vai conseguir entender melhor a si mesmo nos processos daquele trabalho e conseguir entregar coisas com mais consistência porque você está pensando o que está fazendo e não simplesmente fazendo algo automaticamente. Eu gostei da história do vendedor. Me ajuda na prática, assim, para os vendedores que estão vendo a gente. Como que eles podem
colocar isso na rotina? Bom, você consegue, olha só quando a gente fala, de filosofia, você consegue envolver e falar, me convencer as pessoas a fazer qualquer coisa. Agora mesmo eu convenci a Lê a comprar meu carro. Galera, não era um helicóptero? Não acredito. Eu vendi um Fusca pelo preço de um iate. Não, mas ela não traz, é isso que é interessante. A filosofia não vai te ensinar a mentir. Ela não vai te ensinar a dissimular. Ela vai te ensinar a trabalhar com a verdade, pela verdade, através dessa verdade, para apresentar pontos de vista sobre ela que te favoreçam. Olha que interessante, porque verdade é ponto de vista. Não existe, se existe a verdade, se ela existe, e é uma busca dos filósofos entender, existe, não existe? Se ela existe, ela não está acessível agora. E se ela existe, o que a gente acessa dela é muito microscópico e é um ponto de vista. Então eu posso te apresentar o meu ponto de vista, o meu facho de luz sobre esse tipo de conceito de verdade e fazer para você uma demonstração lógica de que aquilo funciona. Isso a filosofia ajuda também, sabe, Ale? Ela vai te ensinar a pensar com lógica e com critério. Então você vai entender que para convencer uma pessoa de algo, você tem que ir por etapas argumentativas muito claras. Você tem que introduzir, você tem que desenvolver, você tem que concluir, como numa dissertação. E assim, aí vamos imaginar, né, que tem alguém lá em casa assistindo e está mais interessado então em se desenvolver na filosofia. O que você sugere? Como que eu posso fazer? Alguém que não está no momento, né, numa faculdade, nada, mas que gostaria de desenvolver. Qual é o caminho? Olha, existem montes de cursos livres de gente muito boa Brasil afora e que agora eles estão despontando por conta dessa busca. Vai parecer jabá, mas não é uma recomendação de coração. Da Associação Palas Atena, por exemplo, né, que tem cursos excelentes de filosofia das mais variadas, tanto das escolas tradicionais como da filosofia oriental, que eu gosto muito. Você tem aí a Casa do Saber, você tem essas outras escolas com seus cursos livres. E assim, os textos dos filósofos todos já estão em domínio público. Então os livros de filosofia variam muito os preços. Você tem ali livros tanto no sebo que são super baratos e livros que estão novos que são super caros. Se interessa por algum assunto e compra. Agora eu previno de uma coisa. Para você começar a gostar de ler filosofia, você vai ter que ler 1, 2, 3 vezes, porque o texto é fechado, ele é difícil. E essa dificuldade vai provocar essas modificações na tua consciência de modo que você desperte. Você vai começar a dizer assim, poxa vida, eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Olha que interessante. A TV Cultura faz trabalhos maravilhosos nesse sentido, com Café Filosófico e outros programas já há muitos anos. Isso que eu ia falar, também é legal. O YouTube tá cheio de coisa muito legal para se ver, né? É o que eu falo, a forma que a informação é passada, se por um lado ela coloca as pessoas numa situação, eu digo assim, hoje as pessoas elas estão vastas como oceanos e rasas como poças, né? Todo mundo quer discutir tudo, todo mundo sabe de tudo, mas só sabe o primeiro verbete da Wikipédia. Bom, mas a filosofia ela vai falar para você fazer o contrário, para você ir a fundo, para você mergulhar lá no íntimo desse conhecimento, no íntimo da mente desse filósofo, no íntimo das questões que são propostas para você tentar entender o que é que acontece com você e com o mundo. Aí, então, a internet, por outro lado, se ela dá essa superficialidade, dá para você se aprofundar bastante ali. Você tem E nas famílias, Guilherme? Por exemplo, a gente tem famílias, de repente pais, mães assistindo a gente que, despertaram para essa questão. Que bacana a filosofia. Como que eu posso incentivar meu filho que ainda é pequeno ou de repente até um adolescente? O pequeno é mais fácil, né? Senta com teu filho e resgata uma coisa que as famílias antigas pré-televisão tinham e nós perdemos. Conversem. A filosofia começou assim. Você lê os textos de Platão, que são deliciosos e fáceis. Para quem quer começar, Platão é uma ótima introdução. Claro, existe uma camada de entendimento muito mais profundo do que aquela da superfície, que as pessoas pensam que entendem, mas é um texto de diálogos, muito fáceis de ler. Então é tudo baseado em conversa. Geralmente, do mestre do Platão, né, o Sócrates, com as pessoas em volta questionando e o Sócrates questionando essas pessoas. Então a filosofia começa assim, Ale. Ela começa nas praças, com as pessoas tentando se instigar umas às outras a pensar a vida, a pensar com critério, a viver melhor. A busca original era a felicidade. Então como é que eu posso questionar a fundo e não simplesmente passar autoajuda barata, dizer você merece ser feliz? Mas, ok, eu quero ser feliz, mas o que é felicidade para começo de conversa? E onde é que eu encontro? Então você quer instigar a criança a pensar filosofia? Senta com ela e conversa. Para com essa esquizofrenia coletiva, né? Todo mundo sentado na mesa, mexendo no smartphone e ninguém nem olha na cara uns dos outros. Esses momentos de olhar nos olhos e
dizer a fundo o que se sente, o que se pensa e o que se quer, e ouvir do outro, principalmente da criança, nessa fase de construção da identidade, o que ela pensa, o que ela é, o que ela quer, tentar direcionar isso é fundamental. Não, até a criança é filósofa natural em É, algum momento, é, né? é Porque ela verdade. fica, por quê? Mas por quê? Aí o adulto que não tem paciência fala, porque Verdade. sim, porque Verdade. não. Mas ela tá nessa pergunta, né? Nessa Verdade. dúvida. Muito Então, bem. eu participo de algumas rodas de diálogos promovidas por uma colega que está aqui por perto, que fala sobre sempre um tema, a gente traz um texto, e esse texto, né, discutido ali. Então, de alguma maneira, além da gente estar fazendo um trabalho que a gente sente como terapêutico, a gente está filosofando. Ah, sim, claro. No fim das contas Olha é como pensar a gente é chique, pensamento. amiga. Existem alguns grupos de estudo, por exemplo, pega um livro, né? Hoje as pessoas estão começando a fazer isso, um livro e todos juntos discutem a respeito daquele livro. Todo mundo lê e todo mundo dá as suas percepções. Você sabe que, a rigor, Vânia, na academia, que eu te falei, o pessoal, meus colegas vão ouvir isso, vão querer me dar uns tapas e dizer assim, que absurdo, você está dizendo que qualquer coisa é filosofia? Sim. Estou dizendo sim, estou dizendo que pensar com critério o próprio pensamento, aí que tá, né? Desenvolver critério, desenvolver rigor, desenvolver método, isso que é importante. Não é simplesmente começar a falar abobrinha. E é isso que a gente tem como dificuldade hoje em dia, né? Todo mundo pensa que sabe, todo mundo pensa que entende, começa a falar um monte de coisas. Pois é. Como é que você pode ter opinião sobre tudo se você não é especialista E é nessa um coisa? falar sem criticar, sem julgar, né? Eu acho que já começa por aí. Que é um Isso, grande é um exercício. render-se, né? Bom, era muito difícil, quando eu comecei a graduação, eu começava a ler coisas de filósofos que eu discordava completamente. E eu tinha que ouvir várias vezes, olha, você não está lendo ele para concordar com ele, você está lendo para entendê-lo. E essa que é a coisa, essa é a nossa dificuldade hoje em dia, né? Que eu entendo e eu absorvo a ideia do outro a fundo, antes de eu dizer assim, eu discordo. Independente de gostar ou não gostar, né? O gostar é Até muito porque superficial e relativo. o discordo ele mostra que eu tenho um medinho disso, então eu prefiro discordar, não é? Acho que vai muito do você se permitir a olhar com um novo olhar. Não que isso vá fazer sentido, ou vá estar certo, ou vá estar errado, mas se permite só olhar e aí depois você poder tirar alguma conclusão. Né? Até porque, Vânia, a nossa filosofia, o nosso caminho que nossos mestres nos apresentaram chama-se revolução de si, né? Essa condição de perceber a impermanência da vida e se fazer novo a cada instante, a cada momento. É perceber que, quer você queira ou não, a vida vai te desconstruir toda hora. Sim. Então, você precisa estar pronto para ser autor dessa desconstrução e na hora de se reconstruir para melhor, de uma maneira com uma categoria, com um critério que aí sim te traga essa sua felicidade, essa sua segurança, esse seu sucesso que você busca, mas a partir do momento que você faz isso, não de uma maneira egocêntrica, não de uma maneira ignorante, mas de uma maneira pensada, refletida e muito bem construída. Sim, Guilherme, falando em mestres, eu gostaria que você compartilhasse com a gente uma frase de um filósofo que você gosta. O porquê dela, né? Eu vou compartilhar a frase básica. Eu podia falar alguma coisa do meu mestre, mas vamos falar do Sócrates, que é a base, né? Então, fala do conhece-te a ti mesmo. Fundamental a todos os processos, fundamental a todas as buscas, né? Conhece-te a ti mesmo, olha para dentro de si e pergunta-se quem sou eu. É isso que a meditação vai nos levar a entender, né? Olhar para dentro do espelho da alma, o espelho da essência, nu, e dizer assim, este sou eu. Eu me identifico com isso. Tem O segundo passo é aceitar isso. não é nem aceitar. Se você não está satisfeito, o que é que você vai fazer para transformar? Como é que você cria métodos para mudar isso? Uma complementação dessa frase não é nem de um filósofo, é de um poeta, e o Nietzsche depois resgatou essa frase, é do Píndaro. Ele dizia assim, torna-te quem tu és. Ou seja, remove estas máscaras todas que a sociedade te coloca, esses títulos, essas amarras todas, e torna-se de fato quem você é, com a autenticidade iluminada o suficiente para que você tenha aí sim condição de, se não tá bom, se transformar. Porque se você não entende quem você é e não consegue se tornar em quem você é, fica se escondendo atrás desses rótulos, uma hora ou outra isso chega num colapso e você surta. Muito legal. Bom, a gente vai ter que fazer mais um break, né? Tá todo mundo aqui animado, mas a gente vai ter que ir pro nosso intervalo. E já já a gente volta falando sobre a cesárea. Será que o nosso entrevistado de hoje nasceu de cesárea? Até já, gente! Até já. Eu
Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. O Brasil tem o maior índice de cesáreas do mundo. É alarmante, mas é verdade. 52% dos partos feitos na rede pública e 90% dos partos feitos na rede privada são realizados por meio de cirurgia. E realizar esses partos sem critério é uma violência obstétrica. Sim, porque quem tem que decidir a maneira como vai ganhar esse bebê é a mãe, né? E não, de repente, um médico, porque isso pode ser abuso de poder. Enfim, cesárea agora é lei só depois da 40ª semana. E aí eu queria que você compartilhe aí, que já a gente vai entrar com as perguntas dos internautas. E seu parto, como foi? Você já soube dele? Tem gente que eu converso que nem sabe como nasceu. Uau! É interessante. Pergunta, aproveita agora que o tema está no ar. E você, nasceu de cesárea? Eu nasci de parto normal e no meio da coisa toda eu acho que eu devia estar com preguiça, devia estar muito gostoso ali, eu nasci de forceps. Então minha mãe teve a mim e ao meu irmão do meio por parto normal, enquanto comigo foi mais difícil com o meu irmão na conta que ela já estava no caminho, ele já estava nascendo. E o terceiro foi cesárea, né? Então Ela teve todas as experiências aí. Eu não sou mulher, nunca vou ter um filho, então nunca vou parir um filho, então não posso dizer como que a mulher se sente. Nesse sentido eu vou ser bastante franco em dizer assim, a autonomia dessa decisão tem que ser total da mãe. Não é nem o pai que decide uma coisa dessa, é do corpo da mulher que nós estamos falando, da segurança, da saúde, do bem-estar dela. Agora, refletindo um pouquinho sobre essa coisa do tanto de cesárea, isso tem a ver, no meu ponto de vista, com algo que está enraizado mais a fundo na construção da psique do brasileiro e das pessoas do mundo inteiro hoje em dia, que é: eu quero me imiscuir de sentir dor, eu quero fingir que dor não existe no mundo. Então eu escuto dessas mães que me disseram que o parto normal é melhor, mas Deus me livre, não, passar dor, que coisa horrorosa. Mas assim, por mais que a gente tente evitar, é aquela história que você falou sobre sentir o medo do palco, né? Eu vou fingir que ele não existe, eu vou dissimular isso daí e só vou piorar. Quando eu finjo que não existem dores na vida, eu não as resolvo. Eu só causo uma sintomatização disso daí muito mais crônica. Você faz de conta que tira ela da sua vida pra fazer de conta que está sendo feliz, mas ali... E aí entra aquele estado de engano e esquizofrenia coletiva, né? Eu finjo que eu não vejo a minha dor, nem a dor do outro, eu não sinto, eu não falo, eu não penso. E aí a gente começa a se tornar um bando de autômatos superficiais que só quer saber de novela e de produtos que aparecem o tempo todo, cada vez em maior intensidade. Porque eu preciso de outras histórias, da fofoca, da novela, do reality show, porque eu não quero olhar para minha própria vida com significado e profundidade. Eu não tenho coragem de olhar para mim e encarar e dizer assim, dores são necessárias, mas elas fazem parte de um crescimento. E aí, quando vem uma turbulência, né, às vezes a queda é maior ainda. Isso, porque você não reconhece. Exatamente. Não foi desenvolvido para isso, né?
o processo de imunização de um corpo, aliás, reflete muito no macrocosmo como a gente lida com os nossos problemas subjetivos, né? Porque de pouco em pouco a gente cria imunidade. Quando a doença vem num vírus inédito, de uma porrada só, ela nos mata. Então, quando de pouco em pouco eu vou me tornando forte para os problemas e situações, de pouco em pouco eu desperto para eles e não sofro com eles, né, Ale? Porque aquela história de que dor é inevitável, sofrimento é opcional, o Tim Hansel falou isso na década de 70, mas os indianos falam isso há milhares de anos. Dor é uma categoria da existência que ela é constitutiva da vida. É inevitável você evitar, é inevitável você passar por dores de doenças, por dores naturais que a natureza causa, tragédias e tudo mais, por dores que os outros te causem. Agora, você se identificar falsamente com esses Ficar problemas, sofrendo com isso. essa ideia de é meu problema, ó meu Deus. Eu sou o problema. E aí você cria uma instância de neurose que por vezes não tem tratamento senão consigo mesmo. Você teve filho, você ainda não teve, vou te pular, tá? Ah, sim senhora. Mas você vai querer você, ter, você né? está falando faz muito sentido. Eu já tive filho, eu nasci de parto normal. Na minha época não tinha muita cesárea. Naquela época não triste tinha falar essa frase, há amiga. quase 57 anos atrás não Fala existia. Então, eu nasci inclusive depois do tempo. Já nasci depois da 40ª Também não semana. queria sair de Porque eu lá. não queria sair de lá, que estava muito bom. Quando eu tive a minha filha, hoje eu percebo que naquela época mesmo, há 20 e poucos anos atrás, eu poderia ter tido um parto normal, apesar dela estar com o cordão umbilical enrolado no pescoço, porque existem alguns, por exemplo, tem hospitais no Reino Unido em que eles são especialistas nisso. Então a mulher pode chegar do jeito que for, a cesárea ela só é feita em última instância, quando tem um risco de vida do bebê ou da mãe. Caso contrário, inclusive eu vi partos que eles filmaram de crianças que estavam com o cordão umbilical enrolado e que nasceram de parto normal. Foi muito interessante. Então, o quanto que existe a possibilidade, quantas crianças sempre nasceram, né? As parteiras faziam isso, né? Sim. Então, isso é muito, é possível de ver que poderia ter acontecido comigo, que eu gostaria de ter tido, mas não tive. E a minha filha não pôde ter parto normal, né? A Catarina nasceu de cesárea, porque ela tinha um problema, um problema físico que não poderia ter tido parto normal. Mas eu sei que já existem, inclusive, algumas chamadas dentro do Instagram e do Face contra as cesáreas em abundância que estão sendo feitas aí, né? Eu acho que, assim, a gente tem o privilégio de poder sentir a maternidade, né? O que nos diferencia muito dos homens. E você? Então, eu fiquei muito afim até o último segundo de ter meu primeiro filho normal e não consegui, não tinha dilatação, não tinha contração, não tinha nada, e aí ele quase morreu. Ele foi pra UTI, então foi até o último segundo. Foi nem... Aí no segundo eu falei assim, não, eu não quero correr o mesmo risco. Então, mas para evitar o sofrimento, né? Já tinha dado errado no primeiro, vai que dá no segundo. Então eu evitei, mas eu lembro que depois de uns 10 anos que eu já tinha filho, eu assisti um documentário sobre doulas. E aí eu chorava vendo o documentário, eu quero ter normal. Eu falei, não, mas não agora, né? Passou, acabou o documentário, passou à vontade. Rapidinho. Rápido, gente, foi Eu fiz incrível. o parto, fui feita a cesárea porque ela já tinha feito mecônio. Então, se não fizesse a cesárea, morríamos as duas. Então, por isso que eu acabei fazendo. Então, nesse caso, eu acho que é fundamental. Aí é fundamental. Pelo menos né? salva vidas. Mas, gente, 90% na rede privada ser cesárea não é possível que todo mundo tenha problema de... Não, mas aí talvez, né, vem muito dessa consciência. Porque o quanto que as pessoas têm informação sobre tudo isso. Isso. Filosofia, É falta filosofia. Tem dois mas lados é dessa limitado. história, né? Eu tô aqui falando de áreas que eu não domino, mas eu já ouvi muito médico dizer assim, eu faço uma cesárea em 15, 20 minutos, e o parto normal tem que dar ali aquele cuidado o dia inteiro. Então,
Preguiça. A rapidez, Não vou chamar de do preguiça, processo. né? É essa mecanização, nós queremos tudo pra ontem. Aí o médico vai pensar assim, eu vou ter que ficar cuidando dessa mulher durante 2 dias, sendo que tem outras pessoas precisando de outros tipos de cuidados. Então essa coisa de não saber fazer as coisas... Imediatismo. A gente tem que pensar um pouquinho naquele lance do slow food, por exemplo, dos italianos, né? Deles falarem que é um lance da gastronomia, mas a gente tem que começar a transportar para tudo. Como é que eu posso começar a cultivar as coisas devagarzinho, com cuidado, para que eu aprecie a vida como uma experiência a ser vivida. Estava falando mais cedo agora com as meninas, né? A coisa toda não é só encontrar o seu objetivo a se chegar com o seu caminho, mas a própria estrada, o próprio caminho a ser percorrido já é a beleza da própria existência se manifestando. Eu acho que a gente pode começar a responder os internautas, né? Porque a gente tem tanta coisa para falar com o nosso amigo aqui. Vamos lá, gente, olha lá. A Melissa conta que tem uma amiga que se formou professora de biologia, mas nunca exerceu a profissão, pois ficava muito nervosa diante da sala de aula, mesmo que fossem crianças. Ela decidiu compartilhar essa história, pois acha muito triste o medo de falar em público limitar a vida pessoal, profissional de uma pessoa. É isso, né? O que a gente pode ajudar? Não, Melissa? o quanto que hoje existem várias formas de você desenvolver isso. Então, acho que é legal para quem está em casa, se realmente tem esse medo, saber que eu posso desenvolver. Então, tem muitas escolas hoje que permitem que você faça cursos de oratória, técnicas de como falar em público que vão te ajudar nisso. Então, é realmente não deixar que vire um obstáculo na nossa vida, na nossa carreira, nas nossas escolhas. Então, acho que isso que é legal a gente pensar, E né? nunca é tarde, né, gente? Até porque, Ale, a nossa vida é uma vida social. Nós não somos criados como cada um seu próprio pequeno príncipe, né? Em seu planetinha com sua rosinha. Nós somos gregários, né? Exato, nós somos seres coletivos, nós vivemos na coletividade. Então, mesmo o cara que trabalha enfurnado de cueca ali, comendo Cheetos com o seu computador em casa, ele vai ter que lidar com outros seres humanos uma hora ou outra. Comendo Cheetos. Você criou uma imagem agora, eu não sei Olha, se foi. e eu não tão sei bonita. porque eu vi um descabelado. Mas o meu tá bagunçado, tá arrumadinho. Não, o mas- seu tá arrumadinho, eu vi um cabelo muito descabelado. Ó, o Renato conta que costuma confessar para a plateia que está nervoso com a situação. E isso o deixa mais calmo. Tem que tomar cuidado só com a dosagem disso, né? Tem que tomar cuidado com a dosagem, porque por um lado é muito legal que cria esse laço de empatia de dizer assim, pessoal, eu tô aqui com vocês, mas eu sou humano, nós estamos juntos, eu não tô acima nem abaixo, nós estamos juntos. Mas tem aquela pessoa que ela tá toda Coitadinha, nervosa, né? que ela começa a fazer coitado, você sabe assim, ele já começa a pedir desculpa para a eventualidade da palestra ser uma porcaria, e diz assim, ai, mas você sabe que é porque, né, ó... Tá nervoso. Então, Renato, tem algum jeito que o Renato pode fazer aí? Vamos Continua ajudar. com o diálogo, mas interno. Faz o diálogo interno. Faz uma tá brincadeirinha ótimo. porque é legal, porque quebra o gelo, é bem bacana. E assim, eu até esqueci de falar no primeiro bloco, tem um mestre que eu admiro muito, que é o Swami Vivekananda, até falei de um livro dele pra ti. Ele foi o primeiro monge indiano a vir para o Ocidente falar de hinduísmo, 1893, quando imagina, ele tinha pele escura, roupa diferente, religião diferente, imagina o preconceito dele lá nos Estados Unidos. Ele teve pânico de palcos várias vezes, ele foi chamado várias vezes e não conseguiu atender o chamado. Quando ele finalmente venceu isso, sendo um monge, sendo um mestre, ele simplesmente foi ovacionado, o Parlamento das Religiões foi um momento histórico da integração de culturas e é falado até hoje. Tem o discurso dele lá, ele tinha uma voz de locutor de rádio, muito bonito. E ele começa quebrando o gelo, sabe, Ali? Ele chega falando assim, Sisters and Brothers of America. Então, quando tava todo mundo chegando ali com aquela formalidade, aquela empáfia, ele chegou chamando todo mundo de irmãos e irmãs da América. Estou aqui junto com vocês para expor a minha verdade junto da sua verdade. E aí ele foi ovacionado. Ela ficou, meu Deus! Olha aí, Renato, você já ganhou uma fórmula. Se esqueceu, se não pegou, se não anotou, depois entra no YouTube que tá lá, gravadinho. Ou no nosso canal, né? No canal. A Karina Guimarães diz aqui, tem muita vergonha de apresentar seminários na escola e pede uma dica para conseguir se dar bem nessas situações. Acredito que ensaiar diante do espelho ou até com a própria turma, né? Pedir um apoio, um suporte. Pensa assim, é Karina, né? Karina. Karina, pensa assim, quanto é que você gostaria de ter uma aula maravilhosa que te
deixar-se deliciada com aquele conteúdo. Pensa no quanto você pode oferecer isso ao outro, ensinando também para você mesmo enquanto você fala. Esse ato de entrega, de dar um presente para quem está ali do outro lado, ajuda muito. Pensar assim, o que eu vou dizer não é só para eu ganhar nota, por exemplo. É significativo porque eu me esforcei e eu tenho certeza que o que eu vou passar para aqueles meus amigos vai ser algo bonito para eles ouvirem. Oi, Karina, Não, já muito ganhou um obrigada. presente, Karina. Muito bem, a Patrícia agora conta que adora assistir às aulas de filosofia na internet, principalmente do professor Clóvis, e que aprende muito e recomenda. Agora, Patrícia, você começa a assistir do Guilherme Romano. Você vai adorar também. O Cláudio Henrique quer saber qual o filósofo que o entrevistado mais admira e qual ele menos concorda com as ideias. Vixe! Só um, hein? É difícil, mas assim, como eu falo, eu gosto da filosofia do Oriente. E eu vou passar um filósofo absolutamente diferente do circuito aí da galera, que é Shankaracharya. Coloca Shankara, S-H-A-K-A-R-A. Shankara foi um cara revolucionário na Índia, que falava de não dualidade, que falava de consciência, ele falava de Advaita Vedanta, que é uma filosofia muito bonita, eu gosto muito. E toda essa linhagem do Vedanta é muito legal, esse Swami Vivekananda de que eu falei. Do Ocidente, eu vou dizer pra você, gosto muito de Platão, Sócrates e Aristóteles. Principalmente Platão, adoro Platão, e aí por causa dele, né, Santo Agostinho e tal. Agora, de quem eu não concordo, eu acho que todo filósofo tem algo de muito bom para nos passar, mesmo que você discorde dele, de verdade. Tem filósofos que eu não concordo, mas estudando o pensamento deles, a gente acaba descobrindo grandes coisas. O Kant, por exemplo, foi um cara que mudou a história da filosofia. O que ele fala sobre moral, para mim, é um absurdo. Ele faz a gente parecer um monte de robô, e isso daí dá pano pra manga para um monte de gente que interpreta mal, até hoje, numa perversão do que ele falou. Distorce, né? Virar fundamentalista. A gente pensa que a filosofia não influi, mas é como... Não sei se vocês assistiram todos o Diabo Veste Prada, né? Sim. Então lembra aquele lance que a menina fala assim pra ela, olha, isso aqui não serve pra nada, não sei o que, a Miranda Priestley, né? Aí ele diz assim, olha pra ela, minha querida, esse azul que eu tô decidindo agora Isso. vai passar por uma cadeia tão grande que vai chegar nesse seu pullover horroroso que você tá usando. A filosofia é mais ou menos o mesmo processo. Aquela nata do pensamento, os grandes mestres vão produzir uma ideia. E aquilo vai se disseminando e chega na gente como o pensamento do senso comum. Nesse mais ou bate-papo que menos. a gente está tendo agora. Né? Ou, no pior dos casos, no churume das piores coisas que a gente vê. E aí? O Nietzsche é um cara que eu não gosto muito, falando pra você, é um cara que não faz muito bem pra mim quando eu leio. O Sartre, por exemplo, tem coisa muito boa, mas ele me dá um mal-estar. Uma angústia. E aí ele falou qual autor começar. Eu acho que o Platão você já tinha recomendado. Por favor, comece com Platão. A República é um livro grande, mas é o que eu te falei, é só diálogo, vai falar de bem, de justiça, é muito legal. E aí, gente, estão vendo o programa? Cláudia, beijo pra Letícia, Marina, Márcia, João, Gabriel, Alexandre, Adão, a Eva não. Elisa, Gustavo, Emília, enfim, não dá pra falar todo mundo que tá aqui. Beijo pra todo mundo que tá vendo a gente. Chegou o momento do livro. E aí eu queria que você falasse rapidamente sobre o seu livro, porque ele só vai você conseguir comprar em janeiro, né? Então, eu lancei esse livro na Bienal do Livro de 2012, já faz um tempinho, e agora ele saiu de circulação, o pessoal tem me perguntado muito como é que eu consigo a Eternança Cósmica. Na verdade ele vai ser republicado, reconstruído, né? E junto com os próximos livros que o pessoal tem me perguntado. Livro de filosofia, livro de romance, onde a gente tem lá, assim, alguns ensinamentos para passar. Então aguardem ano que vem, esse aqui é o nosso primeiro livro, conta da nossa trajetória, da nossa busca, mas ele agora está fora do ar. Em janeiro. Mas mais legal agora é ter um convite, né? Eu comentei com a Lê. Dois convites, Dois convites, verdade. Dia 30 agora de julho, se você está interessado no que a gente ensina, se você quer saber mais sobre meditação, essa arte de olhar para dentro e construir em si mesmo a paz, a felicidade, o amor e a alegria que você busca, nós temos um workshop que vai ser lá na Avenida Paulista, no dia 30 de julho. Se você quer se informar mais, entra no nosso site www.guilhermeromano.com, sem BR.com. Então lá a gente fala do workshop A Revolução de Si, que é esse processo de ser hoje melhor do que eu fui ontem, amanhã melhor do que eu fui hoje. E as pessoas podem acompanhar um mini curso que você fez, né? Verdade. Então, por favor, entre em contato com contato@guilhermeromano.com, manda seu endereço de e-mail ou na nossa fanpage, curte lá a nossa fanpage no Facebook, é Guilherme Romano, e manda lá em box o teu endereço de e-mail. Você vai receber um curso gratuito de 5 aulas com a introdução desse pensamento da Revolução de Si. A Jornada da Revolução de Si vai acontecer na semana que vem, esse curso online,
gratuito. Então corre lá e se inscreve. Manda teu e-mail lá para nossa fanpage ou manda direto para o contato@guilhermeromano.com. E a nossa E agora viagem, o eu quero grande nessa especial. viagem. Pois é, há muito tempo eu me especializo em Índia, viajo para lá, gosto muito, tenho muito contato com os especialistas em Índia em várias áreas no Brasil. E foi onde eu me ressignifiquei ali, né? Eu queria fazer direito na faculdade, fui fazer filosofia por causa disso. Igualzinho. É, né? E com 18 anos fui pra lá sozinho e comecei a levar grupos e vendo que um monte de gente levava. Falei, poxa, se eu pesquiso com tanto carinho a minha vida, meu caminho. E o pessoal começou a me pedir muito, leva a gente. E nós vamos fazer um trajeto histórico agora pra Índia em 2017, janeiro. Né? Isso, são 15 dias de viagem, o preço está excelente, pelos os tamanhos das distâncias que a gente vai percorrer, com café da manhã, com hospedagem, com tudo garantido, transporte aéreo, transporte interno na Índia, está muito barato, a maior parte dos lugares está fazendo por a mesma quantidade de dias, menor distância, está cobrando pelo menos $1.500 mais caro. A gente procurou com muito cuidado uma agência que fosse excelente, a gente viajou já com eles, e nós vamos percorrer todo um trajeto histórico e cultural da Índia para vocês entenderem como é que a Índia influi sim diretamente na tua vida. Por exemplo, o zero que você usa e que permite que os computadores funcionem, o zero foi inventado na Índia, o conceito de zero. Então, matemática, a filosofia, a meditação, a religião, a espiritualidade da Índia, tudo isso está ali, no meio daquela profusão, naquela miscelânea, né, de caos, de pobreza, de riqueza, de tudo isso. Então, a Índia é um lugar fascinante, Ale. Eu tenho uma amiga minha que diz assim que a Índia ela é como se fosse os intestinos do mundo, mas não de um jeito ruim. Ela é o mundo, ela é um mundo sem máscara. Ela é visceral, ela é isso. Ela, não tem como você ir pra Índia e voltar ao mesmo, não tem. Você vai pra uma reviravolta de consciência, né? Você já foi pra lá? Não, eu tenho uma cliente minha que ela foi de um jeito e ela voltou completamente diferente. Olha, estão dando tchau pra eu gente. tenho muita vontade de ir. Bom, então só pra fechar, se você tem vontade de ir, vem com a gente. Se você tem vontade de viajar conosco, nós vamos percorrer várias cidades, vamos conhecer como que o budismo começou na Índia, né? O budismo começou lá, os vários hinduísmos, o sikhismo, o jainismo, o islamismo ali, todas essas escolas de pensamento por várias cidades, várias localizações, vai ser muito legal. Nós vamos viajar no dia 7 de janeiro, nós vamos embarcar no dia 8. E volta dia 25. E aí voltamos no dia 25, bem no feriado. É bem tranquilo, é uma viagem que vale a pena. Desse esse presente, porque assim, mudou a minha vida e muda de todo mundo que vai pra lá. Então entre em contato com @Guilherme Romano, né? .com ou pelo nosso site, né? www.guilhermeromano.com ou a nossa fanpage no Facebook, que é Guilherme Romano. Muito bem, olha, hoje estava muito bom, a gente passou o tempo, a gente vai apanhar aqui no estúdio, porque tem outro programa para começar. Um beijo, gente, até semana que vem, a gente volta. Tchau, tchau.